Olá, companheiros e companheiras, a outros companheiros, dirigentes de tantos movimentos que também dominam a questão internacional, de maneiras que essa minha fala, eu acho que pode servir apenas como uma introdução para motivar a que outros companheiros também participem e que vocês, então, no debate, possam formar as ideias, as interpretações do que está acontecendo na conjuntura internacional nesse momento da nossa história. E, evidentemente, é muito difícil fazer análise de conjuntura internacional, porque há muitos elementos, muitas forças que interagem nessa montagem da correlação de forças a nível mundial. De maneiras que também a análise da conjuntura é, no fundo, elencar alguns tópicos para a gente ficar atento no seu desdobramento ao longo do tempo. O primeiro tópico que marca essa conjuntura é que nós estamos vivendo um período que vem, a grosso modo, desde 2008, portanto já vão ser lá 15 anos, de uma crise do capitalismo mundial. Essa crise do capitalismo mundial não é retórica da esquerda, ela se revela na realidade de todo o mundo ocidental, dominado pelo capitalismo, porque esse sistema econômico já não consegue organizar a produção dos bens necessários pela população. E não consegue organizar a produção porque o centro de acumulação capitalista está na esfera do capital financeiro. Então, os grandes bilionários, os bancos, são os que controlam o sistema como um todo. E eles conseguem ir acumulando capital, dinheiro, independente da produção. Criou essa contradição. O capitalismo funciona para a acumulação de capital de alguns bilionários, mas esse capital não se transforma em máquinas, em investimento produtivo, em bens que atendem às necessidades da população. E com isso vai se gerando enormes contingentes populacionais em todo o mundo, mas em especial no sul global, que passam cada vez mais muitas necessidades. Nunca antes na história da humanidade nós tínhamos tanta gente passando fome, tanta gente sem sapato, tanta gente sem casa, tanta gente sem trabalho. Por quê? Por causa disso, porque o capitalismo consegue se reproduzir, inclusive deixando de explorar a mão de obra potencial que existe no mundo e que poderia ser aproveitada para produzir riqueza. E eles estão excluindo metade da população que não consegue mais trabalho produtivo. Também a crise do capitalismo está sendo marcada por uma profunda crise ambiental que nunca havíamos visto na história do nosso planeta. E essa crise ambiental, que aparece nas mudanças climáticas, nas chuvas torrenciais, nos ventos, nos furacões ou nas secas, todas essas alterações são consequência das agressões que o capital vem fazendo aos bens da natureza. E agressões irresponsáveis que chegaram ao ponto de colocar em risco a vida de muitos seres vivos, vegetais e animais, e inclusive do ser humano. E a terceira faceta dessa crise geral do capitalismo é a crise de valores. A ideologia dominante do capital hoje é do individualismo, do consumismo, do egoísmo. Vejam a proliferação dessas casas de aposta, as famosas bet. Não é só aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é por todo lado. Iludindo os pobres que eles podem melhorar de vida se apostarem. E as máquinas de aposta só devolvem para os apostadores em prêmio 10%.
90% fica com os donos das máquinas. Então, isso é um desvirtuamento completo dos parâmetros de uma sociedade. Então, a sociedade ocidental, a civilização ocidental, não tem mais nada a prometer para as pessoas. E é por isso que se gera também uma espécie de desesperança, em que os mais pobres ainda se agarram, então, nas promessas religiosas ou em qualquer tipo de ilusão para tentar encontrar uma tábua de salvação. O segundo tópico que caracteriza a conjuntura atual são os movimentos do capital. O que os capitalistas estão fazendo diante desse cenário de uma crise profunda? Primeiro, como eu disse, o capitalismo é dominado pelo capital financeiro. E o capital financeiro só promove a especulação. Ele acumula capital especulando e não produzindo. Vocês devem saber, e eu vivo repetindo, a safra de soja daqui a 10 anos, de 2033, já está vendida nas bolsas de mercadoria de futuro e já tem preço. E quem é que é dono dessa soja, que são papéis, são títulos? Quem é dono é justamente os grandes bancos, as grandes empresas transnacionais que vivem de especulação. Assim como aparece essa especulação nas nossas cidades. Estão construindo cada vez mais prédios, edifícios enormes. Mas não é para resolver o problema de moradia. São investimentos de especulação imobiliária, em que esse capital financeiro compra os apartamentos por 1 milhão e, em sequência, vende por 2 milhões, buscando essa taxa de lucro faraônica. Segunda característica do movimento do capital é a ofensiva que eles estão fazendo contra os bens da natureza. Porque os bens da natureza não têm valor, não são fruto do trabalho. Porém, quando eles pegam lá na natureza a água, os minérios, a madeira, a própria terra, e transformam em mercadoria, eles conseguem uma renda extraordinária que não é fruto do trabalho, para poderem acumular. E ao se apropriarem de forma privada dos bens da natureza, eles geram essas distorções, esses crimes ambientais que vão dar lá na alteração das condições climáticas. Terceiro movimento do capital diante da crise para ele se salvar é a indústria bélica. Vocês estão vendo o que os Estados Unidos e a OTAN estão fazendo, promovendo guerras, acabando com o povo palestino, invadiram a Síria, acabaram com a Líbia, estão lá numa guerra que é invisível no Sudão, outra guerra no Congo, e ninguém sabe nada sobre elas, além da guerra na Ucrânia. Quem é que promove essas guerras? Os Estados Unidos e a OTAN. Para quê? Para vender armas. Então, mesmo nos Estados Unidos, quando o Biden diz na televisão que está dando 100 bilhões de dólares para a Ucrânia, na verdade é dinheiro público que ele consegue autorização e transfere para empresas privadas dos Estados Unidos que fabricam armas. E essas empresas privadas pegam o dinheiro e enviam as armas para a Ucrânia, para a Síria, para Israel, etc. Então, a indústria bélica se transforma num meio deles acumularem riqueza e, ao mesmo tempo, é a única indústria que os bens são criados para serem destruídos, na forma da munição, das armas, etc. e tal. Toda indústria bélica produz bens que, na guerra, são destruídos. Então, esses são os três movimentos clássicos que o capital está fazendo nesse momento para seguir acumulando capital. E seguem acumulando. Porém, notem, nenhum desses três movimentos resolve os problemas reais da população, ou dos governos, ou dos países. Daí porque a crise, em vez de ser superada, ela vai aprofundizando cada vez mais. E nós seguimos esse longo período de crise. Terceiro tópico que eu queria comentar. Quais são as novidades na luta pelo poder, na luta pela política? O que há de mudanças na luta política no hemisfério ocidental, digamos assim? Primeira coisa, os capitalistas estão estimulando
a volta das ideias fascistas, a volta das ideias da extrema-direita. E o que são mesmo as ideias fascistas e da extrema-direita? É você levar na política o ódio e a violência. É você levar para a política que o teu inimigo tem que ser destruído. Destruído moralmente, com mentiras, fake news. Destruído politicamente, se você puder botar na cadeia, prender, inviabilizar a candidatura. E, às vezes, destruído com a violência física. Então, vocês notem, todo mundo ocidental, o capital é que está fomentando a volta das ideias fascistas. Por isso que em quase todos os países do Ocidente emergiu, financiado pelos capitalistas, partidos de extrema-direita, assim como o bolsonarismo, o Marçal, etc., aqui no Brasil, ou o Milei na Argentina. Quem ganhou mesmo as eleições na Argentina? Foi o Milei? Não, foram os capitalistas argentinos que botaram grana, computadores, propaganda para eleger, assim como tinham feito em 18 com o Bolsonaro aqui no Brasil. E também, nessa recuperação das ideias da extrema-direita e do fascismo, emerge, então, uma propaganda que interessa os capitalistas, que para sair da crise temos que derrotar o Estado. E então apresenta como solução o mercado. É o ultra-neoliberalismo. São visões pré-capitalistas. O capitalismo sempre dependeu do Estado. O Estado foi gerado pela burguesia industrial. Não foi invenção dos trabalhadores. Pois agora, essa burguesia quer negar o Estado para que eles tenham mais liberdade de poder explorar a classe trabalhadora e poder sair da sua crise. Segunda característica da luta política aí na geopolítica é o uso das big techs. Hoje as grandes empresas, assim como os bancos, colado a eles, assim como as transnacionais, seja do agro, seja da indústria automobilística, etc., tem colada deles e por trás as chamadas big tech, que são essas grandes empresas, Google, essa Tesla do Musk, etc. e tal, que controlam a ideologia nas redes sociais. Então aí tem uma dupla face. Eles ganham dinheiro com as mentiras, com a manipulação, e ao mesmo tempo manipulam a população porque eles têm o controle absoluto. 5 empresas, big techs, controlam todas as redes sociais do Ocidente. E é por isso que a China se salvou. Porque a China criou as suas próprias redes sociais e proibiu de entrar na China o Google, o Instagram, o Facebook. Então, esses capitalistas ocidentais não conseguem influenciar na China e também na Rússia. A terceira característica nova da luta política que emerge no meio dessa crise é, então, na luta geopolítica entre governos, chamadas guerras híbridas, que a nossa editora Expressão Popular editou um livro, As Guerras Híbridas, que é uma pesquisa, é uma síntese, na verdade, dos documentos das Forças Armadas dos Estados Unidos, em especial da Escola de Altos Estudos da Marinha Americana. Então, o estudioso pegou todos aqueles documentos e nos trouxe de forma didática. E essa expressão guerra híbrida foi justamente criada pela Marinha Americana para explicar que agora os Estados Unidos, para derrotar governos, não precisava mais mandar os mariners pagar preço de vida de americano, que eles deveriam tentar derrubar os governos com outros métodos, com bloqueio financeiro, com as fake news, com alimentar a extrema-direita das oposições. E isso cada vez está mais claro, por exemplo, aqui na América Latina, o que eles têm feito contra Cuba, o que eles têm feito mais recentemente com a Venezuela. 25 anos de guerra. Todo momento tem uma tática nova. Tentaram já matar o Maduro 3 vezes. Derrubaram o Chávez. O povo foi lá e recuperou ele. Até hoje tem dúvida sobre a enfermidade do Chávez. Por que os antibióticos não reagiam? Enfim, guerras híbridas é o conjunto de táticas que o governo dos Estados Unidos está usando na América Latina, na África, no Oriente Médio, para controlar e derrubar os governos que sejam contra eles.
Quarto aspecto que eu queria comentar, quarto tópico, consequências dessa crise, desses movimentos na geopolítica. Primeira consequência que nós estamos assistindo como contradição, isso nós aprendemos com a dialética. Nós não precisamos se assustar com essa correlação de forças negativa para a classe trabalhadora. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que compreender que, por mais que o capital tome iniciativa e faça ofensiva, isso gera contradições. E essas contradições colocam a luta política e a luta de classes, então, num novo patamar. A primeira contradição é a decadência do império dos Estados Unidos. É evidente que o modelo de sociedade americana não é mais exemplo para ninguém no mundo. Então, há uma decadência clara do poder real dos Estados Unidos, tanto pela decadência econômica. Os países dos BRICS têm um PIB maior do que o G7, que é os 7 países ocidentais mais ricos. Então, o poder econômico já migrou para a Euroásia. Eles já não controlam. Ainda que eles tenham o poder militar, isso não é suficiente para impor o seu controle capitalista. Segunda contradição, a decadência do dólar. Cada vez mais países estão fazendo acordos para que as relações comerciais, o intercâmbio de mercadorias, seja entre as próprias moedas. E com isso, não precisamos mais usar o dólar. À medida que o dólar vai saindo das relações comerciais, os Estados Unidos perdem poder de explorar. Porque o dólar, na verdade, é o grande instrumento que os Estados Unidos têm na mão de explorar o trabalho de milhões de trabalhadores que estão no sul global. Os Estados Unidos têm a maquininha do dólar, chega com a mala do dólar e compra a nossa soja, compra o nosso sapato, compra os nossos aviões e paga com dólar. O que isso significa? Ele está explorando, se apropriando do nosso trabalho e nos paga com papel pintado. No momento que nós vamos aceitar mais o dólar, os Estados Unidos vão perder essa capacidade de explorar subterfugiamente o trabalho de milhões de trabalhadores espalhados pelo mundo. Terceira consequência, como já explicitei, o polo de poder político agora se dirige ao Oriente, é lá na Euroásia. E ao redor dos BRICS vai se formando um outro polo de poder político. Já são 15, 20 países, mas do ponto de vista econômico, é lá que está o poder real da economia mundial. Quarta contradição, as consequências dos crimes ambientais, que começam a aparecer também nos seus países. A seca, as enchentes, os furacões estão atingindo também os Estados Unidos, estão atingindo a Europa. E isso coloca a desnudo como que os capitalistas não têm solução para o problema ambiental. A única solução que eles apresentam é transformar as florestas que já existem em crédito de carbono. Olha que loucura! Em vez de colocar soluções reais no campo do meio ambiente, não, eles querem transformar o pouco que resta em potencial de especulação financeira. E pasmem, o nosso governo do Brasil também está caindo nessa armadilha. Iludidos que podem criar crédito de carbono para as nossas florestas, vender lá fora esses títulos e trazer bilhões de dólares para injetar na economia brasileira. Isso não só é uma ilusão, como é uma burrice, porque não serão os créditos de carbono que vão salvar o Brasil dos crimes ambientais. Todos os cientistas estão dizendo. Como nós não estamos fazendo nada preventivamente, é óbvio que esses crimes vão se repetir. Vou pegar o exemplo da minha terra. Deu aquela enchente estúpida, ninguém quis analisar as consequências, ninguém quis explicar por que os rios se assorearam. Foi consequência de 20, 30 anos do monocultivo da soja, que aí deixa a terra livre, quando cai a chuva, vai levando a terra para os rios e vai assoreando. Rios que antes tinham um valo de 20, 30 metros de profundidade, hoje é 2, 3 metros. Estão todos assoreados. E com isso, com qualquer chuvinha,
A água tem que correr numa velocidade maior e vai saindo do seu valo, ocupando as margens. Bem, o que aconteceu no Rio Grande? O governo gastou 80 bilhões. Para quê? Para reparar prejuízos, para reconstruir ponte, para reconstruir casa, para dar uma ajudinha lá de 5 mil reais por família atingida, 400 mil famílias foram atingidas. Mas nenhuma medida preventiva. O que significa? Que no ano que vem pode ter outra enchente como aquela, ou qualquer outro ano, porque nada foi feito de forma preventiva. O que nós vamos investir para evitar que isso se repita? E isso teríamos que plantar árvore, recuperar as margens dos rios e sair do monocultivo da soja, porque a continuar com o monocultivo da soja, continuará o assoreamento dos rios. Da mesma forma nas secas. Vocês perceberam que só pegou fogo nas regiões de monocultivo? O da cana-de-açúcar, aqui em São Paulo, queimou 300 mil hectares de cana. Ou na área de pastagem, monocultivo da pecuária. Ou lá no Pantanal, também monocultivo da pecuária. Aonde havia policultura da agricultura camponesa, não houve incêndios. Então, como é que você vai reparar os incêndios? Aumentando o seguro, como eles defendem? Não, é mudar o modelo agrícola. E isso os capitalistas não vão querer nunca. Mas a sociedade começa a perceber. Então, é uma contradição positiva, do jeito que está. Não pode continuar. Bem, e a última consequência na geopolítica disso é que o capitalista, as grandes empresas, os grandes bancos, estão fomentando cada vez mais a rejeição aos estados nacionais. E isso é uma contradição, porque a sociedade se organiza num território, precisa de povo e de um Estado. E os capitalistas, ao negarem o Estado, eles estão, na verdade, inviabilizando políticas públicas que resolvem problemas fundamentais da população, no mínimo, da saúde, da educação, que só o Estado pode resolver. Bem, sigo. Quinto tópico que eu queria comentar para vocês é o nosso lado. Não basta nós analisar o comportamento do capital e a sua crise. Do lado do povo, da classe trabalhadora, do campesinato, nós estamos também vivendo um período histórico muito difícil, complexo, adverso. Por quê? Primeiro, há um descenso do movimento de massas nos últimos 20, 30 anos, desde que as ideias neoliberais destruíram os direitos dos trabalhadores, destruíram o movimento sindical. E, então, isso trouxe como consequência uma derrota política e ideológica da classe trabalhadora que refluiu. Aos mais jovens, quero lembrar, nós fizemos o movimento das diretas já aqui no Brasil, com mobilizações de 1 milhão de pessoas, 2 milhões no Vale do Jequitinhonha, do Vale do Anhangabaú, 200 mil em Porto Alegre. Isso de 84 a 89, há 30 anos atrás. Nunca mais nós botamos 1 milhão de pessoas na rua. Isso é o reflexo. E assim é na Europa, assim é na África, não é? Assim é nos Estados Unidos. Então, há um refluxo do movimento de massas em todo o mundo. Segunda característica, há uma crise ideológica da esquerda. A esquerda ainda não se recuperou da derrota dos países socialistas. E por isso a esquerda não conseguiu construir um projeto anticapitalista. Nos últimos 30 anos, a esquerda só se preocupou em participar de eleições. E participa das eleições com um discurso social-democrata. No máximo que nós chegamos é defender política para o pobre. Mas nunca nós defendemos política anticapitalista. Não há como resolver os problemas da pobreza e da desigualdade social sem enfrentar o capital. E quem de nós se atreve, na tribuna, nos comícios, a denunciar os capitalistas? Vocês viram algum desses discursos nas eleições passadas? Então, não é buscar pessoas ou partidos, é a esquerda geral e no mundo ocidental que vive essa crise
de falta de projeto anticapitalista. Terceira característica, nós estamos mal de líderes. Se você olhar para o mapa mundo, quem é hoje as referências mundiais que estão, pelo menos, no campo popular? O presidente Xi, da China, e o Papa Francisco. Um no Ocidente e outro lá no Oriente. Mas nos faz falta. Lembro os companheiros mais jovens, quando nós tínhamos o movimento pan-africanista na África, nós tínhamos dezenas de líderes, Samora Machel, Patrícia Lumumba, Nkrumah, Amílcar Cabral, que completaria 100 anos agora, Julius Nyerere, para citar alguns. Olha quantos líderes populares a África tinha. E agora, quem que a África tem? Nenhum, nenhum. E a América Latina, quem é que nós temos? Não, Fidel já morreu, Chávez já morreu, e os que estão aí não são líderes populares internacionalistas. Finalmente, no campo nosso, ainda no marco das dificuldades, é que nós estamos uma sociedade civil, ou seja, aqueles setores da sociedade que não necessariamente são operários, são camponeses, mas que têm influência na sociedade. Me refiro às igrejas, às universidades, os meios de comunicação, a chamada pequena burguesia. Em outros momentos da história, esse setor da sociedade civil, como diria Gramsci, eles tinham atitude progressistas, queriam mudanças para melhorar a sociedade. Hoje, essa sociedade civil está amorfa. Foi também afetada pelo neoliberalismo, com as falsas ideias do individualismo, do empreendedorismo, do egoísmo. Olhem as consequências perversas nas nossas universidades, em que os nossos professores progressistas só se preocupam com o seu Lattes, currículo Lattes, para ter um plus na carreira, para ter aqui, acolá. Não? Então, esse é o cenário. Do nosso lado, também nós estamos vivendo um tempo adverso, de defensiva histórica. Frente, então, a esse cenário tão complexo, quero terminar com o último tópico, que seria, então, digamos, as perspectivas. Primeiro, nós vamos viver um longo período ainda de instabilidade política. É fácil entender. Se a burguesia está em crise com o seu modelo capitalista e a classe trabalhadora não tem força para defender um outro projeto, é natural, então, que as eleições e o período de disputa de poder político seja dominado por uma instabilidade. Uma hora ganha a extrema-direita, outra hora ganha o centro, outra hora, tá bom, ganha alguém de esquerda. Mas não é um movimento, uma tendência histórica. É tipo uma gôndola. Viva um pouquinho para um lado, outro pouquinho para o outro. Isso que eu chamo de estabilidade política. Não há uma tendência histórica que nos permite ir na mesma direção. E essa estabilidade política é que gera, então, crise política na administração do Estado. É isso que nós vamos viver os próximos anos e as próximas décadas. A terceira conclusão é: nós só vamos sair dessa enrascada e dessa instabilidade com a luta de massa. Nós temos que estimular todo o tempo o povo lutar, se organizar para defender seus direitos, avançar as conquistas. E esse processo de luta insistente de massas é que pode gerar, então, logo aí, um novo período histórico de reascenso das mobilizações de massa. E o reascenso das mobilizações de massa é que vai colocar, então, a luta de classe num novo patamar e num novo período histórico superior ao que nós estamos vivendo agora. Bem, finalmente, agora sim, já me passei. Eu acho que a via campesina aqui no Brasil e no mundo inteiro tem uma tarefa, uma função social fundamental. Primeiro, produzir alimentos, para nós construir a soberania alimentar dos nossos países. Sem os camponeses,
não haverá superação da fome. E a segunda tarefa, não custa reafirmar, para produzir alimentos saudáveis para todo o povo, só massificando a agroecologia. Não há outro jeito. Não vai ser com veneno, com agrotóxico, que nós vamos produzir alimento para todo o povo. E a segunda função, nós temos que enfrentar os crimes ambientais, enfrentar a mineração, enfrentar todas as agressões que os capitalistas estão fazendo. Ninguém, nenhum outro setor da sociedade vai fazer isso. Não vai ser a pequena burguesia, não vai ser os operários, não vai ser os professores universitários. Só os camponeses. Por isso, termino fazendo até um apelo. Pelo amor de Deus, discutam aí. Nós temos que organizar uma grande mobilização de massas para defender o meio ambiente, para plantar árvores, para denunciar os agressores. E o ano que vem vai ser um ano muito rico de possibilidades disso, porque os olhos do mundo vão se voltar para o Brasil por conta da COP lá em Belém. A gente sabe que as COP é uma ilusão, é um teatro dos governos. E vai ser assim ainda. Mas nós podemos pegar o clima da COP, o espaço que terá nos meios de comunicação da burguesia e fazer lutas, mobilização de massas em defesa do meio ambiente, da água, dos nossos territórios, da terra, dos alimentos saudáveis. Bem, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço a cada um e a cada uma de vocês. Tchau, tchau.